Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E hoje tem um assunto sobre política aqui pra tratar com vocês, né? As tretas, as briguinhas que vem acontecendo na nova direita, direita que assumiu o poder. Se você quer saber, galera, quem que tá brigando, por que tá brigando, quem é Kim Kataguiri, quem é Eduardo Bolsonaro e toda essa tretinha aí, né, que tá rolando no Congresso, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que aqui você vai encontrar, dentre outras coisas, né, geografia, geopolítica e tudo mais que você precisa saber pra se manter sempre bem informado. Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, a gente sabe que o movimento pró-Jair Bolsonaro, na eleição do Jair Bolsonaro, ela foi um movimento bastante complexo, por quê? Porque penso eu que ele tem ali uma base eleitoral bem nítida, né, que foi o primeiro turno dele, mais ou menos uns 30% ali da população, que realmente votou nele por convicção. Mas existe uma outra massa que vai formar mais ou menos os 56%, 57%, que o elegeram no segundo turno, ou seja, basicamente 26%, 27% da população, que não é assim, que votou no Jair Bolsonaro não é porque gostava dele, mas sim porque estava cansado, né, do Estado muito grande, alta interferência pública, os processos de corrupção do PT, Lula, Haddad é Lula e todo aquele processo, beleza. Então eles se uniram por um inimigo comum, que seria a esquerda, né, o que eles julgaram que é a esquerda. Mas agora eles entraram no poder. E eles entrando no poder, a gente sabe, galera, que a esquerda, durante muito tempo no Brasil, né, principalmente pós anos 2000, a gente tem uma social-democracia, tem uma esquerda um pouco mais marxista, uma esquerda leninista. Então a disputa ali entre PCdoB, PSOL, PT, PCdoB, enfim, galera, foi uma disputa assim, interminável, mas com uma relativa homogeneidade ali do PT. O PSL, que é o partido que comandou, né, é o maior partido hoje do nosso Congresso Nacional, aliás, da Câmara dos Deputados, e é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ele é um partido nanico antes das eleições. Ele ganhou muito nas costas do Bolsonaro, né, do Eduardo Bolsonaro, etc. E é um grupo que não tem muita coesão. Galera, convenhamos, por exemplo, que quem estava no PSL era o Alexandre Frota, que hoje foi para o PSDB, Partido Social Democrata, que pelo menos na sigla, né, é uma sigla mais de esquerda, embora o Dória também esteja rechaçando, né, ele se diz de centro-direita. Mas é uma sigla do PSDB, historicamente, que tem grandes nomes da chamada social-democracia, incluindo Fernando Henrique Cardoso. O Frota saiu do PSL para ir para o PSDB. Não faz o mínimo sentido político isso. Ou seja, é um partido sem a mínima organização. A gente percebe que existem muitas brigas internas. Já brigou os Bolsonaros com a Joyce Hasselmann, já brigou a Joyce Hasselmann com o Major Olímpio. O Major Olímpio, aliás, também falou que ele pretende sair do PSL. O Major Olímpio também, que é senador por São Paulo, que já passou por inúmeros partidos. Ou seja, há um racha interno no PSL. E outra coisa, há um racha interno na direita, e eu vou elencar para vocês os dois principais grupos, que é o movimento mais liberal e o movimento mais conservador. Vamos pegar, por exemplo, as grandes referências que a gente tem hoje. A gente tem, por exemplo, o movimento conservador, a gente pode colocar os Bolsonaros, a família Bolsonaro. Tem um pensamento muito mais ligado ao Olavo de Carvalho, acredita em algumas coisas, por exemplo, como a teoria do globalismo, do marxismo cultural, gramscismo. Eles querem, assim, atacar as instituições, alegando que está tudo contaminado pela esquerda e tal. Então eles são mais teóricos, um pouco mais conspiratórios. E isso é o PSL, isso é o grupo do Bolsonaro. Só que ao mesmo tempo a gente teve um grupo que ajudou também a eleger o Bolsonaro, combatendo principalmente o PT, que é um grupo mais liberal. A gente pega aí hoje o Partido Novo com toda certeza e alguns membros do MBL, principalmente o Kim Kataguiri, por exemplo, na Câmara Federal, e o Arthur Mamãe Falei, né, no deputado estadual, por exemplo. E esses grupos hoje eles estão brigando. A gente viu isso, por exemplo, quando tiver aquelas grandes manifestações pelo contra o STF, não sei se vocês se lembram, que o MBL anunciou que não ia participar, aí o movimento pró-Jair Bolsonaro falou que o MBL era um movimento de traíra, porque estava criticando a manifestação. A gente percebe que existem divergências políticas bem grandes, tá? E mais recentemente isso aconteceu quando foi divulgado a lei do fake news, né? O que seria essa lei do fake news? Era uma coisa que o Bolsonaro tinha vetado algumas propostas, o Kim Kataguiri não é o autor dessa lei, mas ele pediu uma votação nominal sobre aquela lei, que, dentre outras coisas, vai trazer punição não a quem divulgar as fake news, mas vai trazer punição para aqueles que divulgarem fake news, sabendo, tem que saber, hein, sabendo que é fake news, com algum propósito eleitoral. Então, por exemplo, vamos pegar aí, sei lá, eu sou um candidato à presidência e eu sei que tem um cara que está muito mais à frente do que eu, por exemplo. Aí eu invento, sabendo que é mentira, eu invento, sei lá, que o cara distribuiu, sei lá, matou uma criança, sei lá, qualquer coisa, percebe? É uma fake news, sabendo que é fake news, com finalidade eleitoral, porque eu tô a fim de eleger uma outra pessoa, no caso eu.
isso sim vai ser punível. É discutível, 2 a 8 anos de prisão, talvez seja uma desproporcionalidade, né? A gente pega, por exemplo, homicídio doloso, homicídio culposo, que é aquele que você mata, mas sem a intenção, é de 1 a 3 anos, e uma fake news dessa proporção de 2 a 8 talvez seja desproporcional. Mas enfim, galera, isso está começando a ser discutido. Talvez já exista uma lei também, pode entrar em redundância. Isso vai fazer, por exemplo, com que o nosso STF, o nosso Poder Judiciário, tenha que resolver essa briguinha e interfira ainda mais, legisle ainda mais, sendo uma espécie de ativismo judicial. Então existem todos esses problemas políticos que estão sendo partidos dessa lei. Mas isso a gente começou a ver o Eduardo Bolsonaro falando assim: aí, Kim Kataguiri, parabéns, hein? Parabéns que você foi lá e tá fazendo tudo o que a esquerda quer. Aí o Kim Kataguiri respondeu: Eduardo Bolsonaro, eu tô fazendo o que a esquerda quer? Quem tá fazendo o que a esquerda quer é você, que tá sendo indicado para ser embaixador, fazendo a população pensar que toda a direita é imoral, que fazer as mesmas práticas, etc. Aí o Eduardo Bolsonaro responde daqui, o Kim Kataguiri responde daqui. E a direita, ela vai se rachando cada vez mais. A gente percebe, né, que já existia um racha no PSL, que foi um partido formado às pressas, muita gente, galera, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de qualificação, para estar na Câmara dos Deputados, entrou na cola do Bolsonaro, dos Bolsonaros, né, do PSL, que buscava uma radicalização política um pouco maior, e hoje o nosso Congresso está extremamente dividido. Sabe quem tende a se dar bem com isso? Ninguém. Por quê? Porque quando começa a ter brigas políticas, a gente começa a esquecer a ideologia. Isso é uma coisa bastante complicada. Beleza, a gente está brigando. Será que hoje, então, um deputado do PSL, mesmo que concorde, votaria numa lei pleiteada pelo Kim Kataguiri? Será que, sei lá, o Kim Kataguiri, hoje, né, do DEM, ou o Partido Novo, o Marcel Van Hatten, enfim, votariam uma lei favorável do PSL que o Eduardo Bolsonaro criou, por exemplo? Bem provavelmente que não. Esse jogo político, quanto mais existem brigas, quanto mais existe a briga pelo protagonismo, que foi o que aconteceu com a esquerda, galera, durante tanto tempo, mais prejuízo traz. Porque a gente começa a esquecer o propósito, a intenção, a questão assim, tipo, no sentido, o que eles realmente estão fazendo lá, qual que é a ideologia por trás do processo, e começa a vir a politicagem, para tentar destruir a imagem de um partido, a imagem de um governante ou coisa que o valha. Ou seja, mau sinal para o governo brasileiro, porque com o Congresso rachado, a gente sabe, galera, que o Congresso hoje não é homogêneo. A gente tem, se o PSL é o maior partido, o PT é o segundo maior partido, e o PT ainda é um baita partido de oposição, tá? E com a direita rachada, isso vai prejudicar bastante a imagem do nosso governo. Um querendo empurrar para outro, né? Não, você é centrão, você quer centrão, etc. E isso só tende a prejudicar ainda mais o nosso governo. Deu pra entender, galera, essa briguinha? De verdade, é uma coisa natural com quem detém o poder político. Durante tanto tempo foi a esquerda que teve no poder e causou um baita racha, agora a gente tem a direita no poder e, novamente, está causando um baita racha, principalmente entre conservadores e mais liberais. Os conservadores, né, mais voltados aí à doutrina do Olavo de Carvalho, essas coisas, e os liberais pensando um pouco menos nessas teorias conspiratórias de globalismo e muito mais nas questões econômicas. Belezinha, galera? Deu pra entender? Então, se vocês entenderam, e curtiram o vídeo, né, deixa nos comentários, quero saber sua opinião sobre o assunto. Se você, professor, sou de esquerda, que dane a direita, que eles se ferrem, a esquerda tá gostando bastante disso, com toda certeza, mas assim, o governo, de maneira geral, vai sair bem prejudicado, ok? Falou, galera, beijos, abraços e tchau, até!